Na Europa, ministros do Supremo Tribunal Federal, integrantes do STJ e também da Procuradoria-Geral da União participaram de um evento promovido por uma revista, mas patrocinado por empresas que não estão sendo divulgadas. A falta de transparência do evento gera suspeitas e a imprensa nacional descobriu uma das empresas financiadoras da viagem dos togados que tem pendências na Suprema Corte. Assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, estranha essa agenda, né? Boa noite, bem-vindo. Feliz Dia do Trabalhador. Bem estranha, no mínimo suspeita, como você mesmo falou, né? E a gente lendo, entendendo, pesquisando um pouquinho mais sobre o assunto, a gente começa a linkar algumas coisas que fazem sentido. Boa noite para você, para toda a nossa audiência e parabéns, né, a todos os brasileiros pelo Dia do Trabalho. É isso aí. É de se comemorar. Queridos, queridas, audiência qualificada aqui da nossa Pix TV, goste você ou não dos meus comentários, do meu posicionamento, mas aqui é, se não o mais, mas talvez um dos assuntos mais graves que a gente já trouxe aqui nesses mais de 300 programas que foram ao ar, desde a época do Pix News, do Pix Notícias, vocês vão lembrar, né? Bom, dessa vez, como a Andréia já antecipou, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, ministros do governo Lula e integrantes do Poder Legislativo se reuniram na última quinta-feira, lá na semana passada, em Londres, no fórum chamado de Fórum Jurídico Brasil de Ideias, promovido pelo Grupo Voto. É um site, um grupo que tem uma revista que aborda esses temas jurídicos e empresariais. Lá, em um luxuoso hotel cujo diária chega a R$ 8.300, o evento privado não permitiu acesso à imprensa. Muito menos se sabe os reais patrocinadores, além, claro, dos organizadores. Questionado na porta, bem na entrada, por repórteres da revista da Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, Gilmar Mendes disse que não sabia que o evento era proibido a jornalistas. Já o Alexandre de Moraes disse que não falaria com a imprensa sobre o evento, abre aspas, nem a pau. Esse era o tom. Me lembrou até o tal do Perdeu Mané, vocês lembram do Barroso, lá nos Estados Unidos? Pois é. O que se sabe por investigação da nossa imprensa é que um dos patrocinadores é o Banco Master, que tem pendências lá nas Cortes Superiores em Brasília. Até aí seria mais um evento comum, né, com tantos que eles já foram mundo afora. Mas o que era exceção, esse é o grave problema, está virando regra. E juiz, ainda mais com status de ministro, deveria ao menos falar nos autos. Mas aqui, no Brasil, o que se vê é não só a emissão de opinião, mas a influência dos togados, procuradores e até mesmo de senadores. Eu cito Davi Alcolumbre, candidato à presidência do Senado, que estava nesse evento, se reunindo, portanto, às escondidas com empresários, lobistas e até mesmo advogados, muitos com causas milionárias lá na Suprema Corte. Bom, se isso não é conflito de interesses, nós precisamos revisar os nossos conceitos, porque eles estão errados. O que se questiona é que, possivelmente, processos de empresas patrocinadoras desse e de tantos eventos, ou até mesmo de empresários, falando aí na pessoa física de cada um deles, podem aparecer na mesa dos ministros do STF. E a dúvida que fica é, como será interpretada a análise dessas peças? Será que a imparcialidade prevalecerá? E outra, os ministros sabem, ou no mínimo perguntaram para os organizadores quando foram convidados, quem são os investidores desse evento e qual a finalidade em levá-los a dias de estrelismo com o do bom e do melhor? É sobre o Brasil e a população brasileira que estão discutindo esse evento? Acho muito difícil acreditar nisso, principalmente vetando jornalistas de imprensas com tanta credibilidade como a Folha de São Paulo, que enviaram jornalistas ao exterior para cobrir e deram com os burros na água ou com a cara na porta, né? Mas em terras de que está tudo bem, está tudo normal, algo tão absurdo
infelizmente, paira a normalidade. É isso que parece. Lamentável que o nosso Senado, além de ter enviado um representante para lá, se omita tanto a fatos como esses. Fora isso, a gente cita que, reforça, porque a gente já citou aqui, aquela interferência de que muitos desses ministros, a gente cita o Zanin, que foi o mais recém, o mais recém foi o Flávio Dino, mas o caso do Zanin é mais icônico, onde os processos que o escritório de advocacia que ele atuava, inclusive os processos do Lula, do atual presidente da República, do Partido dos Trabalhadores, foram passados para a esposa. Então, muitos dos ministros que lá estão têm escritórios de advocacia ou tinham, abriram mão dessa participação societária e colocaram lá alguns sobrinhos, outros parentes mais próximos e alguns nem isso, nem colocaram tão longe aí, digamos assim, os, entre aspas, laranjas, colocam na mão das esposas e aí fica difícil, principalmente quando a gente vê uma Suprema Corte com tantas decisões monocráticas, como ocorreu agora no caso de Zanin, que foi de encontro com a mesma opinião do presidente Lula, a favor de derrubar a desoneração da folha de pagamento, impactando na economia brasileira, nas inúmeras empresas que haviam tido um benefício de redução de carga tributária na folha de pagamento e também nas prefeituras municipais, porque sim, derrubando-se a questão da desoneração da folha de pagamento, também se impacta no caixa já ferrado de inúmeras prefeituras Brasil afora, que muitas estão à beira da falência.